Hoje é a primeira aula, nossa, tô tão ansiosa por essa aula. Nossa, gente, tô melhor, graças a Deus. Ontem não sei o que aconteceu, pela misericórdia. Esperar o pessoal entrar. E aí, hoje vai ser mais um bate-papo, apresentar a minha visão de confeitaria saudável para vocês, porque a visão de quem trabalha com isso, quem emagreceu, quem passou pela obesidade, é diferente de alguma visão que tem por aí. Então, eu sou mais raiz, assim, sabe? Como a confeitaria saudável tá muito em alta, esse é um dos motivos que eu voltou, ufa. Não vai pausar mais não, coloquei nos dados móveis mesmo, que é melhor. Então esse é um dos motivos que eu decidi ensinar, né? Eu tô 4 anos nesse mundo maravilhoso, que eu sou apaixonada. A Natuicia, sempre eu falo pra vocês, para as alunas que querem começar a trabalhar com isso, a Natuicia foi minha segunda renda durante muito tempo, durante 2, quase 3 anos. E aí na pandemia, que eu trabalhava com eventos, então na pandemia os eventos pararam, porque evento é pura aglomeração. E aí eu decidi focar, e aí um ano depois a expansão foi tão grande que hoje eu tô aqui, tomei coragem, criei o meu curso, porque realmente a minha visão é um pouco diferente. Então vai ser esse papo que a gente vai ter aqui, eu vou me apresentar para vocês, a gente vai conversar sobre a base da confeitaria saudável. Eu separei algumas pautas aqui, perguntas que vocês me fazem muito. Então a gente vai levantar um pouquinho essa questão, tá? Eu já vou começar porque já passaram 5 minutos. Essa aula vai ser um pouco mais curta. A de amanhã vai ser um pouquinho mais longa, porque amanhã nós vamos falar sobre farinhas, adoçante, açúcar, gordura. Vamos falar sobre tudo. A aula de amanhã vai ser um divisor de águas para muita gente, porque tanto na confeitaria funcional quanto na confeitaria low carb, os ingredientes, eles trabalham juntos, né? Os ingredientes da confeitaria saudável, eles são literalmente uma família, um depende do outro ali para funcionar, principalmente na substituição das farinhas. Então, as aulas de amanhã, quem participou da outra jornada sabe, né? O tanto que eu gosto minuciosamente de explicar para vocês, porque eu prefiro explicar tudo, não ficar explicando pela metade para deixar vocês curiosas. Ai, depois vocês virem comprar meu curso, não. Só compra o curso quem quer se aprofundar, quem quer trabalhar com isso, quem quer enfiar a mão na massa realmente, quem quer as minhas receitas. Mas só com o conteúdo da jornada, quem não comprar o curso já consegue, por exemplo, pegar as receitas aí da internet e ir testando por conta e colocar a mão na massa também, porque eu prefiro falar todo o meu conhecimento, entregar para vocês todo o meu conhecimento, do que ficar entregando pela metade, depois gerar muita dúvida em vocês e eu ter que reexplicar muita coisa, porque depois vocês perguntam, né? Então é chato isso, então já entrego, eu não gosto que ninguém saia daqui com dúvida. Claro que se tiver dúvida é só perguntar que eu respondo. Tá? Então, quem sou eu? Gente, muito prazer, meu nome é Jéssica, tem bastante gente nova. Eu sou especializada em confeitaria saudável, funcional e low carb. Especializada nessas duas não quer dizer que eu não saiba vegana, diet, light, essas outras confeitarias que o que muda são alguns ingredientes, são subnichos da confeitaria saudável, tanto que dentro do curso eu ensino a fazer substituições para confeitaria vegana. Basicamente o que muda para vegana é tirar o ovo e é tirar o leite, o creme de leite, que a gente acaba substituindo por creme de castanha de caju, creme de arroz, enfim, são várias opções também que tem. E aí a confeitaria saudável, ela me laçou quando eu tava já beirando a obesidade. Meu médico falou: Jéssica, você precisa emagrecer, já estava afetando várias questões de saúde. Eu tinha apenas 24 anos, estava mexendo com várias coisas. E aí sempre gostei muito de cozinhar. E eu falei, bom, tenho que emagrecer, gosto de comer. Gente, comer é vida, né? Eu sempre falo aqui que comer é a melhor coisa que tem no mundo. Não tem, não, tem
não tem outra coisa, porque tudo que você quer fazer, você quer comer antes ou você quer comer depois. Então, foi aí que eu comecei a, como vocês, pegar a receita da internet, pega a receita de um lugar, pega a receita do outro, só que não entendendo os ingredientes de 100%, 95% dava errado e aquilo foi me decepcionando, decepcionando. Só que eu nunca desisti, porque eu precisava emagrecer e eu precisava continuar comendo. Então eu ia testando, testando, testando. E aí nesse monte de teste hoje eu tenho as minhas receitas base, tanto que no curso tem mais de 15 receitas de bolos low carb, mas a base é a mesma, o que muda. Eu coloquei todas as receitas, que eu poderia colocar só 2 receitas e falar, olha, vocês podem usar como base e ir mudando. Não, tem todas as receitas, porque eu já tenho a receita, para vocês entenderem que quando você entende os ingredientes, não precisa mudar muito de um bolo para o outro, né? Só realmente fazer alguns pequenos ajustes. Isso serve para o pão também. Então eu já fui engenheira, larguei a engenharia para fazer o que eu amo, para fazer o que eu gosto. Já tive uma série de já fiz uma série de coisas na minha vida, mas hoje o que me prende, assim, o que me deixa enlouquecida é ver as pessoas comendo os produtos que eu criei, as receitas, e fala, meu Deus, Jéssica, é saudável. É, gente, é saudável, dá sim pra ser saudável, pra ser feliz. Comer um doce sem aquele peso na consciência, no meu processo de emagrecimento, nossa, como era difícil. Quando eu não sabia fazer um doce gostoso, como era difícil eu comer um doce assim, com a consciência super pesada. Hoje não, hoje eu como com a consciência limpa. Além de saber fazer o doce, eu entendo o que tá na receita, então eu sei as propriedades, se vai fazer, o tanto que vai me fazer bem, se a farinha que é carboidrato, que não é. Então, tudo isso envolve, por isso que é legal a gente saber. Tá? Então, prazer, eu sou a professora de vocês nesse momentinho aqui hoje. Eu espero que eu seja a professora de vocês durante muito tempo, porque a confeitaria saudável, como ela é novidade por aí, então ela tá todo tempo se reinventando, então sempre vou trazer coisas novas para vocês. Tem farinha, toda hora lança uma farinha, lança um adoçante, toda hora lança uma coisa diferente, né? Mas eu sou fã do básico, o básico que funciona, que é acessível para você que quer trabalhar com esse produto também. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês a liberdade que vocês têm que ter na cozinha. Então, primeiro de tudo que eu quero falar também é que receita é bom, receita é ótimo, mas receita sem conhecimento, gente, não vale nada. Eu recebo muita mensagem, Jéssica, passa a receita, Jéssica, passa a receita. Na primeira jornada, todos os dias foram de receita, tanto que lá no nosso canal do YouTube, todas as aulas da primeira jornada estão lá. Quem quiser as receitas estão lá. Tem receita aqui no Instagram, tem receita no destaque, tem receita espalhada por todo canto. Mas, mesmo eu dando receita, a quantidade de pessoas tendo dúvidas para fazer as receitas, mesmo eu dando a receita, que nem algumas receitas lá do canal do YouTube, é receita com 1 hora de aula rica em conteúdo, eu explicando passo a passo da receita, por que cada ingrediente está ali, e mesmo assim surgir dúvidas. Então, não, quando eu percebi isso, eu decidi fazer dessa jornada aqui mais entregar conteúdo para vocês, parte teórica mesmo. No último dia de jornada, que vai ter 2 receitas, e aí para vocês entenderem mais, entende? Para quando eu trazer, que nem semana que vem já começa a gravação pro canal do YouTube com novas receitas, para na hora que vocês forem fazer, vocês entenderem por que aqueles ingredientes estão ali, tá? Então, se alguém escrever aqui, me dê receita, a professora vai, ó, eu vou perguntar primeiro, para que serve X ingrediente? Se a pessoa souber me responder para que serve tal ingrediente que eu perguntar, daí eu libero receita. Fechou? Então, a confeitaria saudável, né? Eu vou falar o meu porquê. Eu falo muita gente veio pelos criativos. Oiê, tudo bem? Muitas vezes, muitas pessoas veio pelo criativo do Facebook, é uma coisa até que tem no curso também, sobre tráfego pago, para quem quer trabalhar com isso, né, para entregar o conteúdo, para buscar novos clientes, que a parte de empreendedorismo também é muito importante, e o curso está bem forte nisso também. Quando você vende confeitaria saudável, quando você faz confeitaria saudável, você tem que ter um porquê. Por que tem que ter um porquê? Porque você tem que preparar o alimento. Quando dá aquela fome desesperada na gente, né? A gente quer comer.
O que tiver para comer na hora a gente quer comer, a gente quer atacar. Então, quando você tem um porquê, não vou comer isso, ou tô trabalhando com isso, né? A sua família também, ela vai acabar se baseando em você, porque muita aluna começa a trabalhar, trabalha com confeitaria tradicional, aí começa a fazer produtos da confeitaria saudável, automaticamente já começa a querer vender confeitaria saudável. Porque a família começa a comer, porque vê que é gostoso, não é aquele alimento que você come, você quer comer, tomar 1 litro de água, o que pesa no corpo, os pães principalmente. Você come um pão, você pega esses pães de pão de forma do supermercado, come ele e come um pão sem glúten, por exemplo, tanto que faz diferença na digestão do nosso corpo. Então, ter esse porquê, então, pera, tô com fome, ou então tô trabalhando com esse produto. Tem que explicar para o cliente, porque diferente da confeitaria tradicional, não é só vender, a gente tem que explicar para o cliente, olha, esse produto, ele leva esses ingredientes, eles são benéficos à saúde por isso, por isso, por isso. Então, todo o conteúdo que eu tô passando aqui para vocês é conteúdo para vocês passarem para a família de vocês, para fazer eles entrarem aí na vida de vocês, nessa vida saudável e gostosa, e também para os seus clientes. Quando você tem as informações, o cliente, ele vai sentir mais segurança em comprar de você esse produto. É saudável, tá, e aí? Né? Não, tá, mas faz, então, se você demonstrar que tanto faz, tanto fez, ele vai ir para a confeitaria tradicional, né? Então, a confeitaria saudável, diferente da tradicional, a gente tem que dar uma atenção maior. Vamos colocar aqui. Eu sei que muita cliente aqui trabalha com a confeitaria tradicional e eu quero que vocês conversem comigo quanto a isso, ó. O cliente compra de você para comer, porque ele tá com vontade de comer um doce. Ponto. Ele compra, ele mata a vontade dele de comer o doce dele, aquela angústia do doce que dá na gente de comer, né? Passou. O cliente da confeitaria saudável, ele quer comprar com você, não porque ele quer comer só um doce, mas pelo benefício que aquele doce, que aquele produto vai trazer para ele. Seja ele porque está em processo de emagrecimento, seja ele porque é diabético, é intolerante. Então, é o benefício. A confeitaria saudável, ela é o bem-estar, ela é a autoestima, ela é a saúde que a gente entrega para o cliente. É a segurança do cliente, do seu familiar comer, do seu filho comer e falar, que gostoso, é saudável. E você falar, filho, cliente, é saudável. Então, dali, desse passo, a Natuicia, minha confeitaria saudável, ela cresceu assim. Porque eu entendi os ingredientes, então eu explicava para as pessoas, e aí os clientes, eles indicavam, porque o que vem de gente, Jéssica, eu preciso emagrecer, não sei o que fazer. Eu já trabalhei com emagrecimento. Uns 3 anos atrás, entre uns 3 e 2 anos, eu trabalhei com emagrecimento, eu era coach de emagrecimento. E aí, um dos motivos que me fez mais ainda me apaixonar pela confeitaria saudável foi porque eu vi que o problema não era o emagrecer, mudar a mente da pessoa, mas sim o que a pessoa comia, a dificuldade que elas tinham em comer. Naquela época eu já tinha Natuicia, e aí foi que eu decidi embarcar de vez. Oi, Viviane, tudo bem? E aí, como tá muito em alta, eu vejo que as pessoas têm um pouco de insegurança em fazer produtos saudáveis por achar que é muito caro, por achar, né, não vai acabar não sendo acessível, aí acaba desistindo. Você vai no mercado, né, a gente compra tudo no mercado não tem nenhum dos ingredientes que a gente precisa para fazer nossos produtos, pra gente ter em casa. Então você tem que ir em outro lugar. Aí ou se não se tem no mercado, hoje em dia em alguns mercados tem farinha sem glúten, algumas marcas de farinha sem glúten. É muito caro. Voltou. É muito caro e aí a gente acaba desistindo. Então, assim, um dos meus porquês, né, as minhas receitas, gente, elas são simples e com ingredientes de fácil acesso. Eu, hoje, moro na periferia de São Paulo. Para quem não conhece, é a Penha. Digita aí no Google que vocês vão saber. Eu moro na Penha. Penha é considerado um bairro periferia de São Paulo, é zona leste. E aí, eu me vi numa situação que é um produto um pouco mais caro, né? Eu não tô morando no Iguatemi, no Morumbi, que são bairros nobres de São Paulo. Eu tô bem distante deles. Então, para eu trabalhar com esse tipo de produto, eu tive que juntar o gostoso,
o saboroso, o delicioso, porque a periferia também gosta de comer muito bem, tá? Nós somos seres humanos, também gostamos de comer muito bem. Ai, que legal, Viviane, tamo junto. E juntar também o acessível, né? Então, quando eu via o pessoal falando, não, porque farinha de amêndoas é a melhor para fazer bolo, farinha de amêndoas não sei o que, farinha de amêndoas, sabe? Tudo em torno da farinha de amêndoas foi um dos meus primeiros motivos para embarcar e entender os ingredientes. Poxa, mas farinha de amêndoas, R$ 50 o quilo? Caramba, R$ 50 o quilo da farinha de amêndoas. Aí o xilitol, eritritol em torno de uns 30 o quilo também. Aí você compara com a farinha de trigo, que é 3, 5 reais o quilo. O açúcar refinado, que é 2, 3 reais o quilo. Meu, o preço do meu produto vai custar quanto? Como que eu vou vender isso aqui, gente, na Penha? Não ia vender, não ia vender. Então, o que eu fiz? Né, para começar a desenvolver minhas receitas também e poder vender esses produtos. Falei assim, bom, eu tenho a receita aqui, já deu certo com farinha de amêndoas, que quando eu fazia pra mim, eu fazia com farinha de amêndoas, né? E aí quando eu falei que eu ia começar a vender, que eu tive que entender mais. Falei assim, bom, a farinha de amêndoas não tenho, tá? Não vou trabalhar com farinha de amêndoas. Fui pesquisar farinha de castanha de caju. Ah, mas farinha de castanha de caju tem um pouquinho mais de carboidrato. Ok, tem um pouquinho mais de carboidrato, só que ela tem menos gordura. O que eu posso colocar junto? Farinha de coco, que é uma farinha com fibra. Então você vai adequando a receita para a receita ser gostosa. Como que eu fiz isso? Conhecendo os ingredientes, fui estudar, fui testar, fui atrás para saber. Oi, Nildinha, quanto tempo? Fui atrás para saber. Então é não se limitar, não se limitar ao que a gente vê na internet, sabe? Por isso que eu falo, quem ensina a confeitaria saudável só ensina, não vende, é diferente de quem vende. Porque os ingredientes precisam ser acessíveis, só que também precisam ser muito gostosos, né? Então não vamos ficar se limitando a ingredientes que estão em alta. Quando, quando, quando você entende isso, fica muito mais fácil. Aí o seu cliente, da mesma forma que você tá. Da mesma forma que você, que o seu cliente, que você recebe essa informação de farinha de amêndoa, essas coisas, o seu cliente também recebe. Então, ele vê lá na internet que farinha de amêndoas é a melhor. Ele vai ver no seu produto, tem farinha de castanha de caju. Também, que tem alguns produtos aqui na Natucia, eu faço mix, eu uso as duas. Pelo sabor e tal. Que a farinha de amêndoas ela é um pouquinho mais neutra que a farinha de castanha de caju. Aí ele vai lá, ai, mas farinha de castanha de caju, eu escutei aí que ela não serve muito para low carb, não. Aí você sabe que a farinha de castanha de caju, ela tem um pouquinho mais de carboidrato, só que ela tem menos gordura, então ela tem menos caloria. Então, só que na sua receita também tem farinha de coco, que tem bastante fibra. O que você vai falar com o seu cliente? Olha, a farinha, a minha receita, o meu produto, realmente, não tem só farinha de amêndoas, mas ele tem bastante fibra, ele tem bastante proteína. Eu uso isso, eu uso aquilo. É um ingrediente melhor. Juntando o produto todo, quando você entende a essência do produto, do que você está fazendo, você consegue passar essa informação para o cliente. Que nem os produtos da Natucia, hoje não tem rótulo. Eu coloco só, todos os produtos low carb tem como base tal, 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 tal. Coloco os ingredientes, que é farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de coco, xilitol, eritritol, creme de leite. E os produtos funcionais. Todos os produtos funcionais têm como base tal, 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 tal. Teve cliente que pergunta, me fala, e aí eu explico pra ele, e ele se sente seguro nesse momento, entende? Então a confeitaria saudável, gente, ela é isso, né? Por isso que hoje eu falei que o bate-papo ia ser mais de apresentação da confeitaria saudável para vocês não se limitarem a tudo que você que é um mundo muito amplo. É muito amplo, são muitas farinhas, são diversas farinhas pra gente brincar com textura, brincar com sabor. Nas receitas do curso eu sempre falo, em algumas receitas eu falo, olha, você pode substituir por essa farinha se você quiser essa outra textura. A empada funcional é uma. No meu gosto,
Eu gosto dela bem crocantezinha, sabe? Tanto que eu termino de assar ela, tiro da forma, coloco de volta no forno pra ela ficar bem crocantezinha. E aí, eu falo pra vocês, se você não quer tão crocante, você pode substituir a farinha de arroz por uma farinha de grão de bico, por uma farinha de feijão branco, que tem mais proteína, tem mais elasticidade. Então, você consegue brincar e não se limitar, né, à farinha de arroz. Na internet você encontra aqui produtos funcionais, a farinha de arroz, e produtos low carb, a farinha de amêndoas. Não, tem milhares de produtos. Por isso que eu falo que a confeitaria saudável é o que vai curar, ela é o que vai curar o mundo ainda. A gente vai curar esse mundo com a confeitaria saudável. Porque o açúcar, quando você consome o açúcar refinado, ele mexe diretamente com o nosso intestino. O intestino, ele é o segundo cérebro do corpo. Isso gera estresse, isso gera doenças, isso gera mal-estar. Então, ela vai curar o mundo por isso, porque as pessoas, você vai levar produtos aí para sua casa, para sua família ou para os seus clientes, produtos saudáveis, vai saber explicar sobre eles, tá? Então agora vamos aqui falar qual é a diferença entre produtos low carb e funcional. E a confeitaria vegana, né? Dizem que é a confeitaria do futuro. Então, qual que é a diferença entre low carb e funcional? Low carb é uma estratégia nutricional que as pessoas perdem peso mais rápido. Foi o que eu usei no meu processo de emagrecimento, é o que eu faço até hoje, assim, eu faço sempre, tô em manutenção, né? Então, às vezes eu como carboidrato, às vezes não. É uma estratégia nutricional e as pessoas, é uma discussão danada da low carb, porque muita gente, muitas empresas, grandes marcas, confunde, as pessoas acabam confundindo se a low carb é funcional, se a low carb se encaixa na funcional, porque algumas empresas conceituadas, você vai você vai comprar um produto e tem lá nos ingredientes dizendo que é low carb, farinha de aveia, farinha de arroz. É low carb, a gente entra naquele negócio de subnicho que eu sempre falo pra vocês. Na low carb, nós temos diversas low carb, tá? Tem a cetogênica, que é a low carb ainda mais lascada, que você pode comer em torno de 30 a 50 gramas de carboidrato por dia. Tem a low carb raiz, que é a tradicional zona e que é a que eu faço, que é a que eu vendo, que se encaixa para todo mundo, que não vai farinha de arroz, não vai farinha de aveia, não vai nenhum tipo de farinha, que é para diabéticos. E tem outras low carbs aí por aí, que você pode consumir uma quantidade de carboidrato, que, por exemplo, gente, tem criança gritando. Não sei se vocês estão escutando, eu espero que não. É na rua de trás, é que tem umas crianças gritando que nem umas doidas. E tem outras low carb também, por isso que gera essa briga, que você pode consumir uma quantidade de carboidrato por dia, e aí você vai comprar um pão de uma empresa que nos ingredientes tem farinha de arroz, tem farinha de aveia, e lá no rótulo tá escrito que tem pouco carboidrato, mas se o diabético for consumir, por exemplo, ele não pode consumir. E tá escrito que é low carb, porque vai elevar a glicemia dele. Então essa é a briga. A low carb, por mim, a low carb seria uma só, que não vai nada disso, para não confundir as cabeças. Então, da mesma forma que os produtos sem glúten tem que ter escrito sem glúten, os produtos low carb, que tem baixo carboidrato, mas levam ingredientes como farinha de arroz, farinha de aveia, eu tô falando esses que são mais comuns, farinha de grão de bico já vi também. Devia ter lá escrito também, e proibido para diabéticos. É low carb, mas proibido para diabéticos, porque é low carb para uma pessoa, por exemplo, como eu. Hoje eu não sou diabética, eu só tenho intolerância à lactose, que é muito levinha. Se eu consumo muito, aí mexe no meu corpo, mexe no meu sistema digestório e tal, não é legal. Então, suponhamos, pra mim não teria problema eu consumir aquele produto. Porque eu não tenho diabetes, não vai elevar minha glicemia, não tenho nenhum tipo de doenças crônicas, posso consumir açúcar moderadamente, entende? Então, por isso que muita gente confunde low carb e funcional. Porque na funcional é uma confeitaria que tem ingredientes do bem, ponto. São ingredientes do bem que fazem bem à saúde e devem também ser consumidos moderadamente, sem exageros.
porque tem carboidrato algumas farinhas, a maioria das farinhas tem carboidrato. A gente também usa farinhas de oleaginosas, que é o que traz umidade para as massas funcionais, que deixam os pães e os bolos mais úmidos também. Em combinação com outras farinhas, como a farinha de arroz, que é uma farinha muito seca. Eu sempre falo da farinha de arroz porque ela é a mais conhecida. Mas tem outras farinhas também, farinha de amaranto, tudo que que faz o mesmo papel que a de arroz. Farinha de amaranto, farinha de trigo sarraceno, farinha de milho, faz tudo parte do mesmo grupo. Oi Tamires, oi Fernandes, oi Jane, tudo bem? E aí, a confeitaria funcional, da diferença da low carb é essa. A confeitaria low carb, ela pode ser consumida por diabéticos, pessoas com doenças crônicas, pessoas que estão em processo de emagrecimento, querem emagrecer rapidamente, querem ter um resultado mais rápido. E a confeitaria funcional é feita com ingredientes do bem, que não pode ser consumida por essas pessoas da low carb. A confeitaria low carb pode ser consumida por todos e a confeitaria funcional nem por todos, exceto os intolerantes ao glúten, os intolerantes à lactose. Diabéticos não, pessoas com doenças crônicas também não, porque tem bastante carboidrato, tá? Essa é a diferença. E por que eu gosto de trabalhar com as duas? Porque a confeitaria funcional, além dela ser mais acessível, é para também pessoas, por exemplo, que não fazem, não estão em fase de emagrecimento, pessoas que fazem musculação, sabe? É para esse público também. Porque nem todo mundo só faz low carb. Apesar da low carb estar muito em alta, nem todo mundo faz a low carb. Quando eu comecei na confeitaria saudável, eu comecei vendendo produtos low carb. E aí eu vi a necessidade de fazer também outros produtos que não eram low carb. Queria um produto só para trabalhar. Qual você indica? Ó, na quarta aula eu vou liberar 2 receitas, que é o que eu indico para vocês começarem sempre, tá? Por quê? Porque é fácil. Eu não vou falar as receitas para vocês ficarem bem curiosas. Porque essas 2 receitas são receitas que são fenômeno de vendas aqui na Natucia. Porque é barato, é gostoso, é acessível, é fácil de fazer. Não tem nenhum. Só precisa realmente entender os ingredientes, que a gente vai conversar sobre isso na aula. Então, é fácil de fazer, é rápido, não gasta muito e dá bastante. Alguma dica? Então eu vou falar pra vocês na última aula essas 2 receitas que eu vou fazer aqui com vocês ao vivo. Papel e caneta na mão. Só vai ganhar a receita quem tiver na aula, que depois eu vou enviar um formulário falando a palavra-chave. E aí quem tiver na aula eu vou liberar a receita escrita pra todo mundo participar, né? Pra vocês não pegar a receita e ir embora. Tá? Eu sempre indico começar com receitas com produtos fáceis. E essas receitas é uma low carb e uma funcional. Por que eu escolhi uma de cada? Para você já identificar o seu público, qual que eles vão gostar mais. Porque essas 2 receitas, tanto a low carb como a funcional, você consegue saborizar elas de diversas formas. Então você consegue fazer de diversos sabores, você já faz uma remessa de diversos sabores e já vai identificando o seu público. Olha, eu tenho aqui disponível na aula na aula de receita a gente vai falar para vocês como vocês podem apresentar esse produto. Então aqui eu tenho disponível, e assim que vocês começam também, viu gente? No perfil do Instagram, aí mesmo vocês começam. Tenho aqui disponível X produto saudável, aí vocês vão falar a composição dos ingredientes, rapidinho, para tomar um café ou para uma sobremesa. Tá? Sempre indico produtos fáceis de fazer, que não dê muito trabalho, que não demanda muito tempo, que seja barato, que seja acessível para você e para o seu cliente. Por quê? Porque você está começando. Eu falo para vocês começarem vendendo pão, né? Tudo bem que dá para trabalhar com pão sob encomenda, né? Você faz para você já tira a foto, já coloca no cardápio sob encomenda. Aqui na Natucia, o pão eu trabalho só sob encomenda. Eu gosto que, como eu tenho várias opções de pães no cardápio, e é muito fácil fazer os pães, é só como já tenho as receitas, só coloco tudo na batedeira e coloco no forno para assar no que tiver assando. Então, trabalhar sob encomenda. Agora, outras coisas, a pessoa fala para vocês, começa vendendo torta, aí vocês fazem uma torta doce com 8 pedaços, sabe? É um valor mais alto para vocês estarem começando, então eu gosto que vocês comecem com produtos fáceis, baratinho, que o pessoal vai comer
é acessível, o pessoal vai comer, vai ver que é gostoso. É gostoso? Aquele produto vai ser a... Como que fala? A chave de entrada, não sei agora, tem um ditado que diz, né? Vai ser a porta de entrada, vamos colocar assim, para o seu cliente, para o seu negócio, porque o pessoal vai comer e vai falar, nossa, é saudável. E aí sim você oferece um produto mais caro para ela, né? Tortas, bolos, que tiver de monte lá no curso, vocês conseguem. Inclusive, gente, já tem receita lá no YouTube de bolos deliciosos, bolo low carb, bolo funcional, de pão. Lá no YouTube tem uma receita de um pão que ele é também recorde de vendas aqui na Natsia, que é o pão funcional. Ele é delicioso esse pão. Vocês fazem aí vocês podem fazer na casa de vocês. Na aula no YouTube é 1 hora de aula com essa receita desse pão. Sensacional. Você consegue saborizar esse pão de diversas formas, fazer pão de semente. Você consegue saborizar esse pão e já começar também vendendo pão com ele, se você quiser vender pão, ou fazendo já pra você já pegando o macete do pão. E termômetro de forno, viu, gente? Quem não tem é investimento. Eu quero receita, eu sou diabética. Diabética e quer receita. Low carb. Low carb é pra você, né? Receita, você tá chegando agora, receita tem lá no canal do YouTube, tem aqui no Instagram também, tem bastante receitinha pra vocês. E no domingo vai ter receita ao vivo pra vocês fazerem. Gente, participem no domingo, quem quer receita que vai ter receita domingo. Tá? Então a diferença, quem tiver mais dúvida pode ir mandando, tá bom? Então a diferença entre low carb e funcional é essa, tá? Eu gosto muito de trabalhar com as duas. A low carb vende mais, não vou enganar vocês, a low carb ela vende mais mesmo sendo mais cara, porque nessa pandemia o mundo acordou que tem que cuidar da saúde, então muita gente está em processo de emagrecimento, muita gente está em processo de emagrecimento e tá fazendo a low carb, é por isso que ela vende mais. Mas eu também vendo muito funcional, tudo que eu coloco para vender funcional vende também, porque tem muita gente também que já malha, né? Aqui perto de casa tem trocentas academias, tem gente que já malha, já cuida da saúde, já emagreceu, só faz a manutenção, só gosta de levar uma vida doce, mais leve, mais saudável. Essas duas receitas que você vai fazer, diabéticos pode comer. Uma delas é low carb, que diabéticos podem comer, e a outra delas é funcional, que diabéticos não pode comer, porque vai açúcar demerara nelas e vai e nessa funcional também vai amido de milho. Então não pode comer. Eu quero que vocês abram a mente mesmo, porque, gente, eu gosto de falar das duas confeitarias também, principalmente para quem é diabético. Por que é legal conhecer a confeitaria funcional? Justamente por isso. Você vai lá, você vai num. Que nem eu falei que nem eu já falei, muitos produtos que você vai comprar designados como low carb, tem lá nos ingredientes, farinha de arroz, farinha de aveia, e aí você não sabendo, tá lá escrito low carb, você não conhece os outros ingredientes, como tá escrito low carb, você vai comprar. Então, se você entende de confeitaria funcional também, você já vai saber que farinha de arroz e farinha de aveia não é low carb. Então, por isso que eu gosto de ensinar as duas também para diabéticos, para vocês terem conhecimento e diferenciar os ingredientes de uma, os ingredientes da outra, para não errar. Porque, infelizmente, tem muitos produtos sendo vendidos por aí. Nossa, na internet estão... O que tem de receita que eu vejo... Meu, tem página que posta receita low carb com farinha de trigo. Gente, isso é um absurdo. Isso é irresponsabilidade com a saúde do próximo, né? Porque uma pessoa não sabe. Infelizmente, a gente tem muitos leigos ainda, né? Gente, leigo é não ter conhecimento sobre X assunto. Então, como é uma coisa que está muito em alta, tem muita gente querendo tirar proveito, dando informação errada, só para poder te vender um e-book, poder te vender alguma coisa, sabe? Então, é legal vocês entenderem, por isso que eu vou dar as duas receitas, tá bom? A receita funcional a gente consegue adaptar para uma receita low carb, tá? Então vamos lá. Vamos falar deles: alérgicos, celíacos, intolerantes, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Qual seguir, o que fazer, para quem que é? Esse assunto é muito legal.
Tá muito em alta, né? Sem glúten, sem açúcar, sem lactose. É sem glúten, é sem açúcar, é sem lactose e é saudável. Não é bem assim, viu, gente? Nem tudo que é sem. Nem um produto sem. Vamos começar pelo produto sem lactose, que eu acho mais interessante. Tá muito em alta produtos sem lactose. Ah, sem lactose, a lactose faz mal? Não, gente, a lactose não faz mal, tá? Produtos sem lactose, se você não é intolerante à lactose, pode fazer até mal para você. Por quê? A lactose é o açúcar do leite. É um açúcar muito simbólico, que ele não faz um mal para a saúde, muito significativo, nada que não faz mal, tá? E aí se coloca a enzima lactase dentro desse produto, que quebra a lactose, tornando o produto sem lactose. Então, por exemplo, você está consumindo um produto sem lactose, sem ser intolerante à lactose, você está consumindo a enzima sem necessidade. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, se você não é intolerante à lactose, não precisa ficar procurando receita sem lactose nem nada, sabe? Porque é somente isso. Inclusive, aqui na Natcia eu compro a lactase, né? A lactase você consegue quebrar a lactose dos leites em casa mesmo. Você consegue comprar a lactase e aí você deixa lá no leite, na temperatura indicada, dependendo de qual lactase você for comprar, né? No fabricante que eu compro, você deixa na temperatura indicada, lá por um tempo, vai quebrar a lactose e você pode consumir. Eu sou intolerante à lactose, por isso que eu faço isso, tá? Aqui em casa eu, minha mãe e minha sobrinha, tudo intolerante à lactose, tudo fresca. Tudo fresca. E aí, sem glúten. Sem glúten, todos os produtos saudáveis são sem glúten, né? Por quê? Porque o único que tem glúten, praticamente, que a gente, né, muito conhecido, é a farinha de trigo. Então, se a farinha de trigo tem glúten, os ingredientes saudáveis que a gente usa não tem glúten, tá? Por isso que é sem glúten. Ah, Jéssica, posso atender celíacos e alérgicos fazendo na cozinha da minha casa? Não, não pode. Por quê? Porque pode ter contaminação cruzada na cozinha da sua casa. Não significa que você não pode trabalhar com produtos saudáveis, gente, tá? Você só não pode atender aquele público alérgico, que é uma minoria. Você pode atender a grande maioria, que só são pessoas que querem ser saudáveis. Então não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ai, sem glúten. Tem muita gente que é preocupada. Ai, sem glúten não posso consumir. Não, você pode consumir. Se você não for alérgico, você pode vender. Se o seu cliente não for alérgico, não for celíaco, tá bom? Sem açúcar. Amanhã na aula de... Deixa eu tomar uma água. Ó, eu vou tomar aqui no gargalo mesmo, viu, gente? Que aqui quem me conhece sabe que aqui não tem frescura. Eu ainda tenho que beber tudo isso de água ainda hoje. Eu meço por essa garrafa tanto de água que eu tenho que beber no dia. É 20,41, vou beber, peraí. Ai, quem me conhece sabe que aqui é assim, gente. Ah, eu sou raiz. Então, sem açúcar. Amanhã na aula de adoçantes, que a gente vai falar sobre açúcar, adoçante, eu vou abordar mais sobre esse tema. Mas nem todo produto sem açúcar, realmente ele é sem açúcar, gente. Tomem cuidado, tomem muito cuidado. Por quê? Vou dar um único exemplo aqui. Maltitol. Maltitol, ele é um adoçante, ele é conhecido como um adoçante, aprovado pela Anvisa como adoçante, e por isso os produtos de prateleiras de supermercado, sabe essas barrinhas de proteína que vocês compram? Que vocês acham que vocês estão abafando, porque é proteína, porque tem granola, porque não sei o quê. Aí você vai lá nos ingredientes, por isso que eu sempre falo, leiam os rótulos. Você vai lá nos ingredientes, aí tem lá, maltitol, bem lindão, grandão. Maltitol, ele é açúcar disfarçado, ele eleva a glicemia. Mas, como pela Anvisa ele é registrado como um adoçante, eles colocam sem açúcar, porque não tem açúcar, tem maltitol. É um adoçante, entendeu? Então, nem sempre porque é sem açúcar, significa que não, você vai consumir, não vai elevar a sua glicemia ou que não vai te fazer mal.
faz muito mal para a saúde, tomem cuidado. Tem vários nomes de adoçantes disfarçados, por isso que eu gosto sempre de trazer o básico para vocês, o básico que funciona, que é acessível, que você vai na loja de produtos naturais da esquina aí da sua casa que você vai encontrar, que é o xilitol, é o eritritol. Tem muita gente que me pergunta do stevia, amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto. Então, nem sempre sem açúcar é sem açúcar mesmo, tá, gente? Então toma muito cuidado. Produtos funcionais também. Às vezes eu vejo um produto funcional escrito sem refinados. Tem refinado sim. Amido de milho é uma farinha refinada. Farinha de arroz é tudo refinado, tá? Então tomem cuidado também, diabéticos. Esse é mais um alerta para os diabéticos, né? Que tem bastante gente aqui diabética. Fiquem atentos, tá? Então, como tá muito, todo mundo fala, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, qual que é pra mim, né? Gente, pra você é ingredientes do bem, é isso que você tem que passar pro seu cliente também, pra sua família, pra quem seja que você for fazer algum tipo de produto, tá? Não significa que é sem glúten que é saudável, não significa que é sem lactose que é saudável, sem açúcar que é saudável, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Deixa eu ver mais aqui que eu tenho que falar, que já se passaram 44 minutos, passa muito rápido. Ai, meu Deus. Tá. Então, tem mais duas pautas aqui que eu vou falar com vocês pra gente encerrar a aula de hoje, que eu tô muito ansiosa já pra aula de amanhã, que é a aula de amanhã que é babado. Falar sobre os ingredientes, que eu adoro, que é muita coisa que vai abrir a mente de vocês. Então, sabendo de tudo isso que eu falei pra vocês eu quero que vocês se sintam mais seguras na hora de fazer um produto, na hora de fazer para sua família, para explicar para as pessoas. Ah, é saudável? Que tem muita gente que você fala é saudável, a pessoa já faz assim, ó. Credo, é saudável? Que ruim. E não, né, gente? Saudável é muito gostoso. Minhas clientes estão aqui, não deixam mentir o tanto que é gostoso. Um dos motivos que eu decidi ensinar é que eu tenho provas de que ser saudável é gostoso, porque eu não só ensino vocês a fazer, eu vendo aqui, eu ganho, o meu sustento da minha família é vendendo esses produtos, é vendendo o que eu ensino para vocês. Então, assim, é gostoso, é uma delícia. Então, a gente só precisa ter segurança na hora de fazer, tá? Entender realmente, querer conhecer, sabe? Não é só pegar a receita que eu passei e fazer do jeito que eu tô falando. Não, faz com calma, né? Tem muita gente que já fez receita fazendo do jeitinho que eu tô falando, mas na pressa lá pulou alguma partezinha, não sei o que. Não, faça com calma, você tá aprendendo. Sabe, pra você ter mais segurança, pra quando ficar pronto, ficar gostoso e você falar, caramba, é gostoso. Então tenha paciência. A paciência nesse início da confeitaria saudável é muito importante para a sua receita dar certo e você sentir que é possível ser feliz comendo saudável, tá? Comendo delícias, matar aquela vontade esganadora que dá na gente quando dá vontade de comer. Eu não sei vocês, mas eu quando dá vontade de comer doce, gente, eu quero comer um doce, eu quero comer um doce, eu como um doce. Eu sou formiguinha, né? Eu sou muito formiguinha. Então, a confeitaria saudável, ela mudou a minha vida assim, mudou a da minha família. Aqui em casa todo mundo é saudável. Minha mãe hoje até fez um bolo de mandioca com queijo, sabe? Aqui em casa não entra mais vários tipos de ingredientes, porque não tem necessidade mesmo. Não precisa, tá? Quando a gente entende. Vocês têm alguma dúvida? Oi, Adriana. Oi, Jaiane. Oi, Andréia. Oi pra você, pra vida. Então, hoje foi uma aula mais de apresentar para vocês mesmo a confeitaria saudável, para vocês entenderem o que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre os ingredientes low carb e funcionais, a diferença entre eles, esses dois mundos tão lindos e maravilhosos e tão diferentes, tá? A base da confeitaria. Alguém tem alguma dúvida? Gente, já se passaram 47 minutos. Vocês acreditam? Eu não acredito nessas coisas. Deixa eu ver o que eu tenho mais que falar aqui.
Eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Ninguém tem nenhuma dúvida? Então, conhecendo já o que é low carb e funcional, sabendo a base agora, a introdução da confeitaria saudável, eu espero vocês amanhã, na aula de amanhã, que a gente vai falar sobre os ingredientes, que assim, é o meu assunto favorito, eu adoro falar porque é química, né? Os ingredientes é alquimia, é uma química entre eles, que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo delicioso amanhã. Então, até amanhã, eu espero vocês às 20 horas para abrir a mente de vocês. Não vamos ser quadradas. Vamos abrir a mente para esse universo que tá aí pra gente explorar, tá? Um beijo, até amanhã às 20 horas com papel e caneta. Tchau!